novamente no meu tamanho para poder fazer a prova, né, e a interpretação da peça. O que eu quero dizer para vocês aqui é que todas as regras de construção de base que valem para a blusa, em relação a ser rente ao corpo, a ser a representação exata das medidas, a mesma coisa é para a calça, tá? E independente do modelo que a gente escolha para fazer de calça, sempre vai partir dessa base aqui, tá bom? Inclusive para fazer shorts, tá? Então eu tô aqui com a Joyce novamente para demonstrar os pontos para vocês. E agora a gente também vai partir de uma caixa base de modelagem. Só que essa caixa base é um pouco diferente, porque a gente não vai fazer a medida da metade da circunferência igual a gente fez lá no molde da blusa, né, em relação à metade do busto. A gente vai fazer tudo em relação a 1/4, tá? Porque o que acontece? A gente vai construir metade da frente e metade das costas também, só que separadamente. A gente não vai fazer tudo na mesma caixa base. Então a gente vai construir primeiro esse pedacinho aqui da frente e depois um pedacinho das costas. Então, como temos 1, 2, 3, 4 partes, então a gente vai... As divisões agora serão a maioria por 4, tá? Só o gancho ali que tem um detalhezinho que vocês vão entender. É possível fazer a frente e as costas nessa mesma caixa base que eu vou fazer agora. Então, eu traço uma caixa base, faço todos os cálculos da frente e depois eu só mudo a caneta e faço os cálculos das costas. Eu não vou fazer dessa forma para não confundir muito vocês visualmente, porque os pontos ficam bem confusos, porque uns passam em cima dos outros. Então, eu vou construir separado. Vocês vão entender isso daqui a pouco conforme eu for fazendo, tá? Vamos começar então. A nossa caixa base, agora, ela também vai partir das duas principais medidas, a maior circunferência e a maior altura. A maior circunferência que a gente tem no corpo, da cintura para baixo, na maioria das pessoas, né, é o quadril, tá? Também pode ser a região do colotinho aqui. O que importa é que vocês peguem a maior circunferência, tá? No meu caso é o quadril, que é de 105 centímetros. Eu não sei se essa medida tá certa, porque foi a Sofia que tirou, e no dia eu também tava com meias, com calças, porque tava muito frio. Então, provavelmente vai ser um pouquinho menor, mas depois dá pra ajustar, tá? Então, a circunferência de quadril é 105, e eu vou usar só a quarta parte, então eu vou dividir isso por 4, que já tá aqui na minha ficha. Circunferência do quadril dividido por 4 igual a 26,25. E o comprimento da minha caixa base, né, a altura, vai ser a altura total da perna, que aqui a Sofia colocou 108. Então vamos lá. Tô com o meu papel aqui em cima da mesa. Vou fazer a minha caixa base de vermelho, né, igual eu falei pra vocês antes, para diferenciar o que tá na apostila. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma reta aqui com 108 centímetros. Então, eu vou começar aqui de baixo, onde vai ser a barra da minha calça, e vou fazer com 108 centímetros. Quando vocês forem emendar uma linha, é importante, ó, aqui tinha terminado a minha linha. Eu não posso vir com a régua já aqui e colocar, porque senão ela pode entortar. É importante que eu posicione a régua encostando na linha que eu tinha, né, bem na linha certinho, porque daí eu sei que o resto da linha vai estar retinho, tá? E agora eu vou, a partir desse ponto de início e desse ponto de final aqui, eu vou esquadrar a largura do quadril, né, que é dividido por 4. Então, o meu quadril, 105 dividido por 4, igual a 26,25. Aqui, vocês podem sim arredondar para mais, tá? No caso do 26,25, onde é que seria? Seria entre o 26 e o 26,5. 26,25 é aqui, entre 26 e 26,5. Só que é muito confuso, né? Pra gente acabar... vão entrar outras divisões aí, então acabar dividindo esse número é um pouco confuso. Então eu posso arredondar para 26,5. No caso da largura da calça, sempre para mais, porque é melhor a gente ter um pouquinho mais aí de medida e poder apertar na costura do que acabar faltando e ficar apertada, tá? Então aqui com o meu esquadro, igual eu ensinei vocês a usarem antes, eu vou subir uma reta aqui. Ainda tá sem medida, não tem problema. E vou marcar depois 26,5 nessas retas. Vamos lá. Como a minha régua aqui, ó, é muito complicado que eu faça essa emenda, eu posso usar o esquadro, que é mais assertivo. Então, do mesmo jeito, vou colocar o esquadro em uma das linhas, bem rente. E aí eu risco aqui pra cima. E aí, se der, eu já posso emendar aqui, tá?
Então, o que acontece? Essa linha aqui vai ser a linha da cintura. Essa linha aqui é a altura total, né? Que é no chão. Essa linha aqui vai ser o centro da pernas ou entre pernas. Vou escrever aqui entre pernas. E aqui é a lateral, só que ainda não é a calça, tá? É a caixa base pra gente construir a calça. Agora a gente precisa encontrar dentro dessa caixa base as alturas. A altura de quadril, a altura de gancho e a altura do joelho, tá? Então aqui na minha tabela, na minha ficha de medidas, eu tenho todas essas alturas. Então aqui, ó, a altura de quadril é 26, a altura de gancho é 33 e a altura do joelho é 58. Então eu venho aqui com a minha régua a partir da linha da cintura, que é quando a gente tira a medida, a gente tira a partir da linha da cintura, né? Eu mostrei lá pra vocês, a Sofia, que eu posiciono a fita métrica bem aqui na cintura, daí eu deixo ela cair reta, aí eu tiro a altura do quadril, a altura do joelho e depois com a Sofia sentada eu tirei a altura do gancho, né? Então a gente vai repetir essas medidas também no sentido da pessoa em pé. A partir da cintura, quadril, altura do quadril 26, aqui. A altura do gancho 33 aqui, deu uma boa diferença. E a altura do joelho 58 aqui. Agora com o esquadro, vou fazer linhas que cruzam a minha caixa base com esses pontos. Olha só, eu prolonguei aqui um pouquinho, não é porque a gente vai usar não, é só para eu poder escrever aqui, tá? Essa aqui é a altura do quadril, é a altura do gancho e aqui é a altura do joelho, tá? A gente tá fazendo aqui a frente, tá bom? Agora a gente vai começar a traçar o molde mesmo, né? A calça. Vou até pegar minha Joyce aqui, porque tem várias dicas que eu preciso dar pra vocês aqui. Então, aquele esquema, peguem um caderninho ou peguem a apostila impressa pra poder ir anotando. Lembrando que a apostila tá feita no tamanho 42, a tabela de gradação, e eu vou fazer o meu molde nas minhas medidas, tá? Então, é importante vocês anotarem essas dicas. Pode ser que a ordem não seja a mesma, eu também não vou colocar os pontos aqui, porque eu quero que vocês quebrem a cabeça, eu quero que vocês raciocinem quanto à lógica das modelagens, ok? Então, a gente vai começar o nosso molde aqui, calculando primeiro a medida do nosso gancho, tá? Eu sei que aí na apostila deve começar pela cintura, mas aqui eu vou começar pelo gancho. Pra gente calcular o gancho, pra gente calcular qual que é a medida daquela curva do gancho, existe uma conta padrão, tá? Eu não vou mentir pra vocês que eu não sei explicar muito bem o porquê. Foi muito na tentativa, erro e acerto até achar essa medida. Eu estudei isso em diversos métodos, né? Não encontrei alguém que me desse essa resposta do porquê. Então eu fui fazendo testes e geralmente, quando eu encontro uma lógica, eu encontro o porquê daquela lógica. Mas aqui eu não fui pela lógica, eu fui pelo número mesmo. Eu fui fazendo as minhas divisões conforme eu ia modelando centenas de pessoas, até que eu cheguei num número que dava certo, né? Que dá certo para maior quantidade de pessoas, assim, para o maior tipo de corpo diferente, né? Que eu já modelei. Então, quando a gente vai fazer essa medida, esse padrão é baseado no quadril, na circunferência total do quadril. E quando a gente vai fazer o gancho da frente, a gente divide o total do quadril por 20, tá? Então aqui, ó, 105 a gente vai dividir por 20, que vai dar 5,55, tá? Então aqui na linha do gancho, eu vou prolongar essa linha aqui pro lado de dentro da minha calça e vou acrescentar aqui 5,55, tá? Posso usar 5,5 aqui ou posso arredondar para 6. Como eu já expliquei, eu vou arredondar para mais aqui, vou arredondar para 6, porque é melhor que a gente possa tirar do que faltar, como eu já disse, tá? Então aqui é o ponto do meu gancho da frente apenas. Depois para as costas é outra conta, tá bom? Agora, o que é que acontece? O mesmo 5,5 que eu tinha aqui, ou 6 no meu caso, né? A mesma medida que a gente deixou aqui de distância, eu vou subir aqui agora. Vou subir aqui, dessa forma. E aí eu posso já encontrar a curva do meu gancho, tá?
Essa curva não é indicada que ela seja muito acentuada assim, tá? Mas também ela não pode ficar muito pra fora, porque senão vai ficar pegando ali na região íntima. Ela tem que ser um meio termo. Mas isso, conforme vocês forem provando a calça, né, e vendo como é que fica, é que vocês vão entendendo, tá? Na hora da prova a gente vai olhar ali bem certinho. Essa aqui é a linha de gancho, a curva de gancho, e agora sim é que eu vou encontrar a cintura para poder ligar esse gancho. Em relação, então a gente começou por aqui, ó, não tá igual a apostila, tá? A gente começou por essa curvinha assim, ó, só essa curvinha aqui do meio, tá? A gente vai fazer até na cintura e vai fazer aqui só a metade da calça. Então a gente encontrou essa primeira curvinha. Agora eu preciso encontrar essa linha aqui que vai até na cintura. Aqui tem outros detalhes que eu preciso que vocês prestem atenção. Sabe essas calças assim que ficam ou ficam caindo, fica descendo muito, né? Ou então que fica o bigodinho aqui na frente. Isso é porque a gente tem que observar muito como é que é o corpo da pessoa. Quando a gente fala do padrão, né, principalmente na tabela de gradação, que é o que está na apostila de vocês, se eu não me engano, está dizendo que a distância, tanto para descer da linha da cintura quanto para entrar da linha da cintura, é de 1,5. 1 ou 1,5. Só que isso varia muito de corpo para corpo. Quando a pessoa tem uma barriguinha mais saliente, o indicado é que a cintura permaneça aqui na linha da caixa base. Quando a pessoa tem a barriga mais chapadinha, a gente tem que descer um pouco essa medida. E aí tem diversas formas de interpretar. Eu vou mostrar para vocês como é o meu corpo. Lá no Clube Costura que Cura tem o estudo de caso da Lari também, vai entrar também o estudo de caso da Sofia, vai entrar também o estudo de caso de uma amiga minha, Ana, que topou fazer, eu acho que a filha dela de 12 anos também topou fazer. Então, tudo isso, assim, não dá pra eu ficar explicando aqui pra vocês, porque vocês vão ficar mais confusas, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, pro padrão, e pra mim, que tem o corpo mais magro, eu vou descer 1 centímetro aqui, e a partir do ponto que eu desci, eu vou entrar 1 centímetro aqui também. Então, o meu ponto de cintura novo é esse ponto que tá aqui dentro, tá vendo? Então, aqui a partir do meu ponto de gancho aqui, é que eu vou ligar com a minha cintura lá em cima. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, vai ficar uma leve inclinação. Porque como eu não tenho barriga, eu sou muito magra, né? Agora nem tanto mais, mas eu ainda sou considerada magra. Então, se eu deixar essa medida aqui muito pra fora, vai gerar um excesso. Assim, vai gerar um excesso. Quanto mais pra fora a linha, maior é o molde, maior é a calça, mais excesso. A mesma coisa, quanto mais pra cima o molde, eu tô na pontinha do pé aqui, quanto mais pra cima o molde ali naquela linha, então mais tecido tem aqui, e se a pessoa é magra e isso vira um excesso, a calça vai descer pra parar na cintura e vai gerar o bigode, entende? Então, para pessoas mais magras, é esse ponto aqui que a gente trabalha, tá? Agora eu posso encontrar a linha da cintura mesmo, da altura da cintura, que não é mais a linha vermelha. Aqui é a mesma conta que a gente fez lá para blusa. A gente vai pegar a circunferência da cintura, que é 70, vai dividir por 4, porque a gente está fazendo só um lado, ó. Eu acabei de fazer, deixa eu pegar a caneta mais escura aqui. Eu acabei de fazer toda essa linha aqui, certo? E agora eu vou construir a linha da cintura aqui, ó, tá? Então, é isso. Como eu tô fazendo só uma parte, né, da frente, ó, tá vendo? São 4 partes. 1, 2, 3, 4. Tô fazendo só uma parte. Então, eu vou dividir a cintura por 4 e vou adicionar os 3 centímetros de pence. Então, 17,5, que é a quarta parte da minha cintura, mais 3 dá 20,5. Então, a partir desse ponto aqui de cintura, vou colocar aqui 20,5, eu vou levar minha régua até encostar na linha vermelha, que era a altura exata da minha cintura, que foi tirada lá no momento da tiragem de medidas, tá? Então, aqui, ó, eu vou riscar 20,5 e eu ainda não vou marcar a pence aqui, porque tem uma forma correta de marcar essa pence, tá? Como aqui eu sei que já é a lateral do meu corpo, né, porque foi a largura que eu fiz, então agora eu só vou ligar aqui de forma bem retinha, com o quadril e agora com o gancho, tá? Então a parte de cima da minha calça, da minha base da minha calça já tá pronta. Eu liguei ela até aqui, ó.
Eu fiz toda essa parte aqui até aqui. Agora falta encontrar a perna, tá? Para encontrar a perna, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a linha de corte, a linha de fio de corte dessa calça, a linha central dessa calça, que é o que também vai determinar o posicionamento da pence ou da prega, né, do modelo que a gente vai fazer. Para isso, eu tenho que somar, na linha de gancho aqui, eu tenho que somar quanto que deu aqui da minha lateral até a linha do meu gancho. Então, eu vou somar quanto que tem essa minha linha inteira aqui, porque tinha 26 centímetros e meio aqui, né, de caixa base, mais os 6 centímetros de curva de gancho aqui. Então, 26,5 mais 6 é igual a 32,5. Eu vou dividir isso ao meio, né, vou dividir por 2, que deu 16,25. E agora, eu vou colocar esses 16,25 aqui, vou marcar aqui no meio, 16,25. Onde é o 16,25? É entre o 16 e o 16,5 na régua, tá? Então aqui, ó, cadê? Aqui a minha régua entre o 16 e o 16,5 está o 16,25. E agora eu vou marcar esse 16,25 em todas as linhas aqui da minha caixa base para poder encontrar essa linha central. Então, eu vou ligar agora os meus pontos até lá em cima. Dessa forma. Porque essa é a posição correta da minha pence, tá? Dependendo do modelo, a gente pode sim colocar a pence bem no meio, ou então se for ter mais de uma pence, se for ter mais de uma prega, a gente pode trabalhar com isso. Mas aqui na base é esse o lugar que eu vou marcar a minha pence. Então agora, como eu tinha calculado 3 centímetros a mais aqui, eu vou marcar 1,5 para cada lado. E eu vou marcar a minha pence até mais ou menos na metade do quadril. Então, quanto que tem aqui? Tem 25. Então, até aqui no 12,5 e vou fechar a minha pence, vou riscar a minha pence. Mais uma vez, eu reforço que essas pences, elas são representativas, tá? Porque lá no momento da prova é que eu vou ver se eu preciso fazer elas mais para baixo, mais para cima, como é que vai ser. Mas a profundidade a gente sabe que tá correta. Agora, é que vem, antes de riscar aqui o gancho e tudo mais, é que eu preciso explicar para vocês sobre a largura do joelho e a largura do tornozelo, tá? Existe uma regra de compensação aqui, porque o que acontece? A gente tem um volume maior na parte de trás, porque a gente tem o bumbum, então é normal que a nossa perna tenha um volume maior na coxa do lado de trás. Então, a mesma coisa que lá na compensação do busto, né, na acomodação de busto. Se eu simplesmente jogasse a medida no meio, não ia ficar legal, porque a costura ia ficar mais para trás, tá? Então, a gente vai fazer uma compensação para deixar a nossa costura no meio da perna aqui, tá? Então, agora a gente vai calcular isso, ó. Peraí, deixa eu riscar aqui tudo que eu já fiz na Joyce para vocês acompanharem. Essa linha que a gente acabou de fazer é essa linha que vai ficar aqui no centro da perna. É claro que a Joyce é bem magrinha, né? A perna dela não vai até ali no centro, mas é como se fosse essa linha. Então agora, a partir dessa linha é que eu vou encontrar a linha da costura aqui na perna, na entrepernas e também na lateral, tá? A primeira coisa de todas que a gente tem que analisar aqui é que como a gente vai fazer a nossa base para a prova num tecido plano e o algodão cru ele é bem estruturado, ele não cede absolutamente nada, se eu fizer esse molde bem rente mesmo ao meu joelho e ao meu tornozelo, provavelmente eu não vou conseguir vestir direito e isso vai ficar descendo, porque é bem complexo quando é um tecido muito estruturado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar 2 centímetros na circunferência total, tanto do meu joelho quanto do meu tornozelo, tá? Então, eu venho aqui na minha ficha, ó, e anoto aqui. Na circunferência do meu joelho é 38 mais 2 vai ficar igual a 40 centímetros. E a circunferência do meu tornozelo de 36 mais 2 vai ficar igual a 38 centímetros, tá? Isso aqui é importante. Aí, a gente tem ali já a divisão, né, da circunferência do joelho e do tornozelo por 4. Mas a gente não vai utilizar
a medida total que a gente tirou da medida. A gente vai utilizar essa medida com a adição de 2 centímetros, tá? Então, vamos lá. Aqui no meu joelho, a gente vai pegar essa circunferência total de 38 mais os 2 centímetros, que deu 40, e vai dividir por 4, tá? Porque aqui a gente tá fazendo só a frente, então aqui é uma parte, 2 partes e mais duas nas costas, né? A gente tá fazendo agora somente as 2 partes da frente, mas depois tem as 2 partes das costas também. Então, por isso que a gente vai pegar essa circunferência e vai dividir por 4, que vai dar 10 centímetros. Só que, como a parte da frente é menor, né? Como a gente tem que deixar um espaço um pouco maior nas costas, aqui a gente vai fazer uma compensação. Ao invés de colocar 10 centímetros, eu vou colocar 1 centímetro a menos. Eu vou colocar 9 centímetros para cada lado e depois eu vou compensar isso lá no molde das costas, tá? Então, aqui, ó, a partir desse ponto do meio aqui, né, da linha central com a linha do joelho, eu vou jogar 9 centímetros para cada lado. Então, 9 aqui, 18, ok? Lembrando que eu tô fazendo nas minhas medidas. E a mesma coisa para o tornozelo. Então, a gente tinha 36, né, de circunferência total, adicionamos mais 2 centímetros, que deu 38. Ao dividir isso por 4, ficamos com 9,5. Só que a gente vai tirar 1 centímetro para poder jogar isso lá nas costas. Então, vai ser 8,5 aqui para cada lado. Então, 8,5 para um lado e 8,5 para o outro lado. E agora sim, ó, eu posso ligar essas linhas aqui, a linha do tornozelo até lá no joelho. E já fechar aqui com a linha do meu quadril. Assim. Deixa eu reforçar essa daqui. E também vou ligar essas linhas aqui. Agora, o que acontece? Antes de eu fazer a curva aqui do centro do meu gancho, eu quero explicar para vocês que eu não vou fazer bem uma curva ainda, porque no final dessa modelagem eu vou mostrar para vocês como é que a gente confere essas medidas para poder fazer a curva do jeito certo. Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou ligar aqui em linha reta mesmo, vou fazer um pontilhado aqui, porque depois eu vou fazer a curva que for necessária aqui para poder encontrar o suficiente para a circunferência da minha coxa, que também está como medida complementar, tá bom? E esse aqui é o meu molde da frente, então agora eu vou reservar isso aqui, eu vou construir as costas. O que eu posso fazer? Eu posso repetir essa caixa base num novo papel de molde, ou eu posso simplesmente traçar as costas aqui em cima dessa mesma caixa base, tá? Não teria problema nenhum. Só acho que vai ficar muito confuso para vocês aí no visual e depois a gente teria que, de qualquer forma, passar para um outro papel. Então, eu já vou pegar o outro papel aqui e eu vou traçar a caixa base de novo com as mesmas medidas. A altura, né, comprimento total da perna pela quarta parte do quadril, tá? Então, eu não vou repetir essa parte pra vocês. Quando eu voltar aqui, já vai ser com a caixa base pronta. Prontinho, pessoal, eu já tô com a minha caixa base aqui copiada, exatamente como a outra, com algumas diferenças. Aqui eu já prolonguei a medida do gancho da frente, porque eu precisei dela para marcar o fio, tá? Porque o fio de centro da peça é o mesmo fio para frente e para as costas. Então, a gente encontra ele lá na frente e a gente repete ele aqui nas costas, tá? Para poder achar a divisão do joelho e do tornozelo, ok? Então, foram essas as diferenças. Prolonguei um pouquinho aqui o gancho da frente, que não é o mesmo das costas, a gente vai mexer aqui ainda, e também a linha central. Novamente, vamos começar a calcular o gancho, tá? Para daí poder partir para a cintura. Na frente, o padrão era a circunferência do quadril dividido por 20, né? E as costas, como a gente maior o volume nas costas, a gente vai dividir a circunferência por 10, a circunferência do quadril dividido por 10. Então, o meu quadril é de 105, dividido por 10, ficou 10,5. Então, aqui nessa linha, deixa eu fazer de vermelho aqui. Então, aqui nessa linha, a partir desse ponto da caixa base, eu posso marcar 10,5 até aqui, tá? Então, o gancho das minhas costas vão ficar muito maior aqui. Eu posso marcar também o ponto onde eu estava com o gancho da frente, porque a gente vai utilizar. E vocês lembram que eu subi aqui, para fazer a curvinha do gancho da frente, eu tinha subido a mesma quantidade, né? Então, aqui eu tinha 6 centímetros, eu subo 6 centímetros aqui também. Então, eu faço essas marcações. Marcação do gancho da frente, eu subo a mesma quantidade aqui, e aqui eu marco
o gancho das costas, que foi 10,5. Porque o que acontece agora? O meu gancho das costas, ele não vai ser exatamente desse ponto aqui. Eu vou descer 1 centímetro aqui, ó. Vou descer, às vezes é meio centímetro, 1 centímetro, depende do corpo também, do volume, tá? Depois eu vou ensinar vocês a conferirem a entrepernas para bater. Então agora, com a minha curva francesa, ou de olho mesmo, eu começo uma curva aqui nesse ponto, passo pelo ponto da curva da frente aqui, tá vendo? E passo por aqui também, dessa forma, tá? Então a minha curva vai ficar desse formato. Vou reforçar ela aqui agora com a minha curva francesa. Vamos lá. Vai ficar dessa forma, tá? Depois, se precisar, a gente pode cavar mais ou algo assim. Mas, por enquanto, a gente pode trabalhar com ela dessa forma aqui. E agora, nas costas, a cintura não é calculada para baixo da linha, como a gente fez na frente. Ela é calculada para cima, porque olha a diferença de volume que a gente tem entre frente e costas, né? Então, aqui, ó, essa curva que o bumbum faz é um excesso de tecido que eu tenho que acrescentar. Então, apesar de visualmente ficar na mesma linha da cintura, aqui tem muito mais tecido do que aqui. Então, depende do corpo também pra gente poder fazer esse cálculo, tá? Quanto mais volume a gente tem, pouco maior é aquela medida. Existem formas da gente encontrar esse cálculo, né? A gente pode encostar a pessoa na parede assim, ó, e medir quanto que tem essa distância, tá? Só que geralmente dá uma profundidade muito grande e não é necessário tudo isso. Então, a maior profundidade que eu já encontrei aqui foi até 5 centímetros no máximo, né? Que deu certos moldes, porque molde é isso, é tentativa, erro e acerto. Então, o que eu vou fazer? Pra mim, como eu já conheço o meu corpo, essa linha central aqui é a linha central aqui da minha calça, correto? E a gente vai encontrar agora a cintura aqui. Então, esse ponto aqui, teoricamente, seria esse ponto aqui. Só que, como eu já disse, a gente tem que entrar aqui e subir para poder fazer o formato do bumbum. Então, eu vou entrar com 3 centímetros aqui, dessa forma assim. E agora, a partir da minha linha de gancho aqui, eu vou, passando por esse ponto, eu vou subir 3 centímetros também. Assim, ó. Aqui. Tá vendo? Aqui eu posso harmonizar essa curva, tá? Eu posso harmonizar essa curva aqui. E aqui é o meu novo ponto da cintura, que vai ficar encobrindo todo o meu bumbum. Depois, se eu notar, na hora da prova, que isso ficou baixo, então eu tenho que aumentar. E se eu notar que ficou muito alto, então eu tenho que baixar, tá? E aqui a mesma coisa, para encontrar a linha da cintura, eu vou pegar a continha aqui, do total da cintura dividido por 4, né? Minha cintura é 70, dividido por 4 deu 17,5 e vou adicionar 3 centímetros de pence, que é o padrão. Então, a partir desse meu ponto da cintura que eu acabei de encontrar, eu vou direcionar a minha régua até encontrar a linha da cintura no 20,5, que é a medida que eu quero, que é aqui. Tá bom? E aqui sim, para marcar a pence, eu posso marcar no meio, porque essa linha aqui é só para me guiar em relação à divisão de joelho e tornozelo. Então, 20,5 aqui, eu posso encontrar o meio e marcar 1,5 centímetro para cada lado, que é a minha pence, ok? E aí, com o meu esquadro, eu vou descer essa pence. E a mesma coisa, eu marco mais ou menos na metade da medida aqui da altura do quadril. Deu 28, então vai ter uns 14 centímetros a minha pence aqui nas costas. Lembrando que é representativa, tá? Agora eu também já posso encontrar aqui tanto a minha linha de quadril quanto a minha linha de gancho aqui. Beleza? Eu quero dizer pra vocês aqui, que eu esqueci de falar antes, que existe sim a possibilidade dessa linha entre a altura de quadril e a altura de gancho serem mais distantes ou mais aproximadas, às vezes até mesmo uma em cima da outra, tá? Não tem nada de errado com isso, cada corpo é um corpo. O que importa mesmo é que vocês lembrem que tem que fazer a curva de gancho na linha do gancho,
Outro dia eu fui fazer uma modelagem aqui para fazer uma aula e na hora de traçar eu confundi e fiz a curva na linha do quadril, então não ia dar certo nunca, tá? Então é bom lembrar disso. Bom, então agora eu vou partir aqui pra Joyce, ó. Eu já tenho todo o meu gancho pronto, a minha pence, a minha lateral até aqui na linha do meu gancho, não sei se tá dando pra ver. E agora eu vou traçar a perna também e nosso molde já vai estar finalizado. Agora, é a mesma coisa aqui, circunferência do joelho e circunferência do tornozelo, a gente pega o total da tiragem de medidas e adiciona os 2 centímetros, então é o mesmo resultado de antes, e também divide por 4. Só que agora, ao invés de tirar 1 centímetro do resultado, a gente vai adicionar o 1 centímetro que a gente tirou no molde da frente. Então, o meu joelho, ele era 40 centímetros, já com a adição de 2 centímetros, a gente dividiu por 4, que deu 10. Antes eu tirei 1 centímetro e ficou com 9. Então, se agora eu colocar errado, vai ficar apertado no meu joelho. Eu preciso recuperar esse 1 centímetro. Então, ao invés de 10, eu coloco 11 centímetros para cada lado. Então, a partir da linha central aqui, eu vou colocar 11 centímetros para um lado e 11 centímetros para o outro lado. Não tem problema se ultrapassar a linha da caixa base, tá? Porque as costas é maior mesmo, tá? A mesma coisa aqui no tornozelo. Eu tinha um total de 38, que dividido por 4 tinha dado 9,5, acho, né? Dividido por 4 igual a 9,5. E eu acabei deixando com 8,5, mas agora eu vou adicionar. Então, na verdade, vai ficar com 10,5 para cada lado. Saiu um pouquinho, mas nem tanto. Vamos lá. E aqui a mesma coisa, eu ainda não vou fazer, ainda não vou cortar, né, do jeito que tem que ser. Eu vou fazer uma linha reta por enquanto. Porque o que acontece? Na hora de tirar minha medida, a Sofia tirou a circunferência da minha coxa, que deu 60 centímetros no total, né? Então, não é que tem que ter 30 centímetros para cada lado, não é isso. Ainda mais nas costas, que é logo abaixo do bumbum, o volume é maior. Eu até coloquei aqui dividido por 2, mas não é isso não, tá? Isso aqui é só pra gente representar. Então, mais ou menos 1 centímetro para baixo da linha do gancho, porque quando ela coloca a fita para tirar a medida, a gente coloca logo abaixo do gancho aqui, né? Mais ou menos 1 centímetro, porque a fita chega a encostar na região íntima, então passa aqui por essa parte. Então, com a fita aqui, com a minha régua aqui, eu vou somar quanto que deu, ó. Aqui deu 37 centímetros e na frente... O meu molde da frente tá aqui embaixo. Eu também vou medir. Deu 32. 32 mais 37 dá 69, né? Não é uma medida tão ruim assim, porque tem que ficar uma folguinha pelo mesmo motivo lá do joelho e do tornozelo. Então, ela vai crescendo proporcionalmente, tá? Mas, saber que tem 69 me dá uma segurança para eu riscar a minha curva aqui. Então, eu sei que aqui está adequado e eu posso fazer uma leve curva para poder encontrar aqui com o meu joelho, ó. Tá vendo? Não preciso me preocupar com essa curva, porque mesmo que eu tire um pouquinho, ainda vai sobrar aqui pra minha coxa, para não ficar descendo o meu molde. A mesma coisa aqui nas costas. Eu sei que eu posso entrar com essa curva, que não vai acontecer nada. Vocês podem vir aqui e entrar de olho, tá? Ou pode vir com a curva francesa também, tá? Aí vocês vão encontrando aí a melhor curva. Não vai ter uma curva só que atenda toda essa medida. Vocês vão ter que ir montando essa curva dessa forma. E agora eu posso conferir as medidas. Eu posso recortar primeiro e depois conferir, ou eu posso já conferir com ele ainda no papel para dar tempo de consertar. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu tirar essa bagunça daqui de cima. Eu vou começar pelas laterais, então eu vou somar todas as minhas laterais aqui. Vamos lá. Com a minha régua aqui, ó, eu vou somar 26,25 mais ou menos, mais 7, mais 25,5, mais 50. Deu 108,75. Dá mesmo um pouquinho mais do que o comprimento total, porque a gente tem curvas, tá? Então, deu 108,75. Eu vou anotar aqui. Porque agora eu vou medir a frente. Vamos lá.
26,25 mais 7 mais 26,25 de novo, mais 49,75. Deu 109,25 aqui. Então, deu uma diferença de meio centímetro da frente para as costas. Não é uma medida muito considerável a ponto de eu ter que fazer um ajuste. Na hora de cortar as bases e de costurar vai ser mínima coisa, então eu posso ajeitar na tesoura mesmo, tá? Então a frente ficou meio centímetro maior, só que é por causa da curva também que dá essa diferença. Agora eu vou também medir a entrepernas aqui, tanto da frente, que é o que tá aqui de azul, quanto as costas que estão aqui de verde, tá? Então eu vou começar medindo a parte reta aqui, que deu 50 centímetros exatos. E a parte aqui que tá em curva, eu posso medir em pé, com a fita em pé. Se a curva for bem acentuada, eu meço com a fita em pé assim, ó. Eu vou posicionando ela aqui, segurando. Deu 26,25, 26,25, 76,25 na frente. E agora as costas, eu vou medir aqui. Deu 50 centímetros também. E aqui na curva. Também deu 26,25. Então, a entrepernas está batendo com 76,25 na frente e nas costas. Que são essas as costuras que eu vou emendar, né? Tanto a lateral quanto a entrepernas é onde eu uno frente e costas. No mais, eu emendo uma parte na outra, né? Aqui eu emendo a frente com frente, aqui costa com costa, então não preciso conferir. Mas é importante conferir tanto a entrepernas quanto a lateral, tá? Então, o nosso molde está pronto, está conferido, né? Se acaso de vocês aí der alguma diferença, se vocês verem que vocês fazem tudo bem certinho, vocês podem me chamar no grupo de monitoria pra gente verificar qual que é o problema, tá? Mas o que eu peço para vocês é que vocês insistam, que não desistam no primeiro erro, porque a calça é um pouquinho mais chatinha de fazer, principalmente as conferências, tá? Que daí a gente vai ver que vai estar diferente, vai ficar apavorado e não tem necessidade, tá bom? Então, não desistam na primeira vez, repitam a operação até vocês entenderem a lógica do molde, que aí depois se torna uma coisa bem automática, tá? Agora eu vou recortar esse molde, porque na próxima aula eu vou cortar ele no algodão cru, igual eu fiz com a blusa, vou provar, né, para ver se tem ajuste e poder mostrar para vocês como é que a gente faz o ajuste, dar algumas dicas também aí, mesmo que o meu não dê ajuste, eu vou dar algumas dicas para vocês aí em relação aos excessos de tecido que podem ficar na calça, como o bigodinho, por exemplo, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.